A paz do Senhor Jesus a todos. 6h01 aqui na cidade de Pirassununga, e quero estar aqui pregando em Ezequiel 13 sobre os profetas que vêm conforme o seu coração. Nós sabemos que hoje há uma geração no YouTube pregando, não que pregar seja errado, mas tem se levantado uma geração de pregadores aos quais têm sido verdadeiramente pastores de desigrejados. As pessoas não querem mais ir para a igreja, as pessoas não querem mais se reunir. E a palavra vai nos dizer em 2 Timóteo 4, verso de número 3 e 4, que as pessoas não suportariam mais a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores com comichão, coceira nos ouvidos, amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Quero ler com você esta passagem da segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 3 e 4. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Quantos do meu irmão, da minha irmã, que não gosta mais de ler a Bíblia? Quantos meus irmãos e minhas irmãs que agora se apegaram nas cartas de Paulo e as interpretam a seu bel prazer, dizendo que já foram perdoados, que já foram amados, que já foram para sempre salvos? Eu creio na graça salvadora de Deus, porém 1 João capítulo 1, a primeira carta do apóstolo João, vai nos dizer que se alguém diz que ama a Deus e nega o sacrifício de Cristo, nega o perdão dos pecados, é mentiroso. João 8,44 vai nos dizer que o pai da mentira é Satanás. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. E é perfeitamente correto Deus fazer isto por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, pois Ele diz que nós pecamos. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Temos culpa até o dia da nossa morte. Estamos numa batalha. O próprio Paulo vai dizer que até o sangue, até a morte, resistiremos, lutaremos contra o pecado. E muitos têm chegado com novas revelações, dizendo assim, dizendo assado, dizendo que Deus deu uma nova luz, pregando que Paulo recebeu a revelação de Cristo, pois ele tinha 14 epístolas e Pedro não recebeu, porque Pedro tinha 2, Tiago 1, Judas 1, João 3, mais o Evangelho, mais o Apocalipse. Como se isso não fosse suficiente. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 vai nos dizer: e eu declaro solenemente a todo aquele que lê este livro, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém
E se alguém cortar qualquer parte destas profecias, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa que acaba de ser descrita. João está falando aqui da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, de Apocalipse 21 e 22. Isso se enquadra no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, em São Mateus capítulo 12, versículo 28 a seguir, que diz assim: mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou no meio de vocês. Uma pessoa não pode saquear o reino de Satanás sem primeiro amarrar Satanás. Só então podem os seus demônios ser expulsos. Todo aquele que não está me ajudando está me atrapalhando. Até a blasfêmia contra mim ou qualquer outro pecado podem ser perdoados. Todos menos um. Falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, seja neste mundo, seja no mundo futuro. 2 Pedro 1:21 vai nos dizer que os homens santos de Deus, inclusive o próprio Pedro, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo duas vezes em Romanos 15, se não me engano, verso 4, e em 2 Timóteo 3, 16, 17 vai dizer que tudo que está na Escritura é para nosso ensino. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Estaria Paulo negando Pedro contra Pedro? Estaria Paulo falando que Pedro era um religioso, um mentiroso, um endemoniado? Quando 120 discípulos recebem o batismo com o Espírito Santo de Atos 2:4, no versículo 13 e 14 a seguir, quem se levanta para falar? É Paulo? Não, é Pedro. Quem opera o primeiro milagre no livro de Atos após o Senhor Jesus ressuscitar? Pedro. Quem ganha 8.000 almas de uma vez? É Paulo? Não, é Pedro. Mas ele pregava, arrependam-se. Ele era religioso? Não. Ele pregava a uma nação dura de coração, a qual o Senhor Jesus disse que era um povo de dura serviço. Um povo que ele havia endurecido o coração. A partir do momento que você endurece o coração, são para não ouvir a voz do Espírito de Deus, como está em Hebreus 3:5. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aqueles que me tentaram. Você não está mais sob o controle do Espírito de Deus. É outro Espírito que habita em você. Meu irmão, minha irmã, volte-se para Jesus. Busque a libertação dessa graça barata. Volte a orar, volte a jejuar. Não viva só desse negócio de ficar declarando. Eu determino, eu declaro, eu lanço uma palavra, eu libero. Isso existe. Isso existe. Eu não estou dizendo que não exista. Mas deve estar pautado na palavra. A palavra diz que em São Mateus 17:21 que nenhuma casta de demônios sai, senão por oração e pelo santo jejum. A palavra vai dizer sobre a oração. Em Marcos 11:23 vai dizer que tudo que nós dissemos acontecerá se não duvidarmos. Mas no 24 vai dizer: Mas enquanto estiverdes orando, perdoai.
Perdoai. Não viva só dessas heresias. O que sobrecarrega o mundo não é a doutrina da igreja. Não é a doutrina da sua igreja. Não é o que sobrecarrega, porque ela está pautada na palavra. O que acontece é que tem se levantado desobedientes. Homens desobedientes que têm pervertido a verdade de Deus em mentira. Glória ao bendito Criador que é eterno para sempre, eternamente. Te arrependa, meu irmão e minha irmã. Te arrependa. Sai dessa graça barata. Sai dessa graça que prega que você pode ser salvo em Cristo Jesus e assistir pornografia. Saia dessa graça barata que te ensina que você pode ser salvo em Cristo Jesus e zombar do dom de línguas. Saia dessa graça barata que diz que você pode ser salvo e xingar palavrão. Que você pode ser salvo e vestir camisa do Flamengo no culto, pregando com a camisa do Flamengo, como um determinado pastor fez aí. E disse assim ainda, que os religiosos venham para cima, que os dedé, né? Que os dedé venham para cima. Não é dedé não, é o povo que está lá em 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo com decência e ordem. É com decência. Ministro de Deus não sobe no altar com camisa do Flamengo. Não estou aqui desmerecendo o time que ganhou o campeonato, mas estou desmerecendo a atitude irreverente de ministros que têm subido a plataforma achando que o púlpito é qualquer maneira. Deus pode te fulminar lá dentro. E só vai restar para o povo puxar a cordinha, porque você vai ser fulminado. Você está no Santo dos Santos. Você está ministrando um sacrifício vivo. Não pregue essa graça barata. Volte-se para a palavra. Volte-se para os escritos dos apóstolos e profetas. Volte-se para o Novo Testamento inteiro, porque não foi só Paulo que escreveu o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Judas, Lucas. Então não vá por todo o vento de doutrina. A palavra vai dizer em Efésios 4, e termino com essa passagem. Termino com essa passagem em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente. O habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Te arrependa, meu irmão. Saia dessas coisas que o olho não viu e quer se meter desse culto aos anjos. Saia dessa coisa, saia dessa heresia. Volte-se para a palavra, volte-se para a verdadeira graça, Jesus Cristo. Volte a orar, volte a buscar o Senhor. Essa ansiedade, esse mal que você está tendo é porque você não busca ao Senhor como deveria buscar. Termina este sermão dizendo as seguintes palavras: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja com teu espírito. Amém, amém.